Vamos continuar em 2 Pedro. Pretendemos terminar hoje o estudo da carta do apóstolo Pedro. Vamos abrir no último capítulo, 2 Pedro, capítulo 3. Esse estudo de hoje está baseado principalmente nesse livro aqui de Sproul, Estudos Bíblicos Expositivos de Sproul, 1 e 2 Pedro, confirmando a vocação e eleição. É da editora Cultura Cristã. Então, na verdade, todo esse estudo de hoje foi baseado nessas páginas finais aqui desse livro. Então, vamos fazer a leitura. Semana passada, pastor Érico foi até o verso 11. Não foi, pastor Érico? Lembra? Só olhando, verdade. No entanto, eu vou voltar um pouquinho. Eu vou ler do versículo 10, capítulo 3, continua o assunto da vinda do Senhor e o seu significado, da sua segunda vinda. Eu vou voltar ao verso 10 e a gente vai ler até o 18. Então, mesmo os irmãos que estão em casa, os que estão viajando, também aonde estiverem, se estiverem participando do culto, poderão pegar a sua Bíblia, abrir. Foi verso 11, foi até o 10? Certo, então eu vou reler o 10 e a gente segue até o final. Diz assim a palavra de Deus, sobre a volta do Senhor Jesus. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Oremos mais uma vez. Senhor, abençoa-nos com a leitura da Tua palavra.
nós possamos entendê-la, dai-nos temor e tremor, nós possamos praticar a esperança viva, a piedade, enquanto aguardamos a volta do Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segundo Sproul, no seu livro, e não só ele, mas vários teólogos concordam que é um dos temas mais, digamos assim, mais difíceis, mais desafiadores, melhor dizendo, para os estudiosos, para os teólogos, para os líderes, para a igreja. É estudar sobre a escatologia, sobre a volta do Senhor, sobre o dia final, sobre a volta de Cristo. É a nossa bendita esperança, é um dos assuntos mais importantes, se é que podemos dizer assim, porque tudo é importante no reino de Deus. Então, exige muita sabedoria, muita humildade. O próprio Sproul, ele chega ao ponto a dizer que ele ora pedindo que o Espírito Santo conduza, porque não é fácil discernir as profecias, olhar para o Antigo Testamento, como eles viam o dia do Senhor, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda, né? O dia do Senhor, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que era mostrado como um dia maravilhoso, aquele dia onde a glória do Senhor se espalharia por todas as nações. Isso é um dos aspectos, né? O dia, o povo de Deus sempre esperou, os patriarcas, eles já esperavam uma pátria superior. Abraão, Isaque, Jacó, as promessas que eles receberam de uma terra, de uma Canaã. No entanto, eles sabiam que havia algo superior, havia um descanso eterno, e essa doutrina ela vai sendo construída, ela vai sendo melhor entendida, até Cristo Jesus vir na sua primeira vinda. E quando Israel pecou, quando as coisas ficaram difíceis, alguns profetas começaram a enfatizar o lado da justiça, que seria o castigo, a disciplina de Deus nos últimos dias, no dia do Senhor. Ai daqueles que não se arrependeram, ai daqueles, um dia de terror para os que não buscaram ao Senhor. Então tem muito esse aspecto, né, daquele grande dia, até que chegamos no Novo Testamento e tudo é melhor esclarecido e a promessa continua, a mesma promessa, cumprida a primeira parte, a primeira vinda do Senhor já aconteceu, mas ainda há o grande dia, o dia do juízo final. E sabemos que será um grande dia de alegria para a igreja, para os que temem, mas continua sendo um dia de terror, um dia terrível para aqueles que desobedecem. Na aula passada, nós vimos que o castigo dos ímpios, né, está entesourado para o dia final. Então, até mesmo aquelas pessoas que a gente pensa, mas por que Deus não castiga agora? Por que Deus não faz justiça agora? Por que Deus permite o ímpio fazer isso? Mas o apóstolo Pedro diz que Deus está aguardando para o último dia. Ninguém escapa do dia do Senhor, dia de alegria, dia de glória para a igreja. Também nós vimos na aula passada, né, que havia os falsos profetas que ficavam perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Eles ficavam ali deturpando os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos do apóstolo Paulo, também Pedro, e era um desafio na igreja, a falsa doutrina. Nós vimos que o livro de Pedro, ele dá ênfase a isso, cuidado com os falsos, cuidado com o engano, cuidado. E a ideia que nós temos é que quanto mais se aproxima da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o amor de muitos esfriará e o engano tentará entrar nas igrejas, e muitas vezes brotam dentro da própria igreja as heresias,
o esoterismo, o neognosticismo. Então, isso aqui é um ponto que nunca nós devemos esquecer. Cuidado com o engano, cuidado com a mistura. E nós conversávamos essa semana mostrando o perigo do engano. É muito grande porque ele parece com a verdade. Você vê, às vezes, um pastor pregando, você pensa que ele está falando a verdade, mas há um engano, há algo errado ali naquele ensino. E aí nós até comparamos como um veneno colocado numa comida de rato, de cachorro, por exemplo. O coitado do animal, o cachorro come aquela carne, achando que está se alimentando, mas ele está se destruindo. E digamos assim, é um perigo por quê? Porque ali é alimento, ali é carne, mas dentro há um veneno mortal. Assim é a doutrina falsa, naquele tempo e hoje. Ela parece a verdade, ela tem elementos de verdade. Ainda ontem eu lia no Facebook algumas frases que elas são lindas. Você olha assim, você diz, é verdade, é a liberdade do homem, que coisa bonita, mas você, quando conhece a verdade de Deus, você diz, tem engano aqui pelo meio. A verdadeira liberdade não é essa que está sendo aqui ensinada. Mas é uma frase linda, emocionante, parece a verdade, mas você que conhece a palavra, você discerne. Você diz, tem erro aqui, tem veneno aqui no meio. Então, da mesma forma, todos nós devemos estar atentos, porque os erros brotam de dentro da igreja mesmo. De dentro da igreja. O veneno misturado com a verdade. E Pedro, o tempo todo, fala sobre os falsos mestres, que eles não escaparão do juízo de Deus. O juízo de Deus é certo para eles. Eles já foram longe demais, enganando o povo de Deus, e um dia eles serão cobrados por isso. Vimos também na aula passada e hoje, nessa de hoje, alguns versículos tocam nesse ponto, que é sobre a longanimidade de Deus. Ele repete aqui nos versículos finais, mostrando que a salvação, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Verso 15, como igualmente o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro termina a sua epístola falando que olhemos para a longanimidade de Deus. Deus não retarda a sua promessa, porque Ele é longânimo. Ele está esperando alguns se arrependerem. Ele está esperando o número dos eleitos se completar. E Ele vai dizer aqui que nós devemos apressar a volta de Cristo. É difícil de entender isso. Como é que nós podemos apressar? Nós, na verdade, não sabemos o que Pedro está dizendo. Porque o dia do Senhor, só quem sabe é Deus. Ninguém pode apressar. As nossas ações, elas não apressam, não mudam o dia de Deus. Mas, olharmos aqui do lado humano, se olharmos na perspectiva de responsabilidade humana, nós devemos fazer o possível para apressar a volta de Cristo. O que seria isso? Parece que Pedro está se referindo à ação missionária da igreja, a nossa vida de oração, a nossa vida de obediência. Se nós evangelizarmos, a nossa tarefa é evangelizarmos mais e mais e mais. E o Senhor não está... Pedro aqui ele não diz uma data. Pedro aqui ele não diz, vai ser daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Ele não diz isso, porque nem ele mesmo, nem a ele foi revelado, nem a Paulo. Pode ser hoje. O Senhor pode voltar hoje, viu bem? Eu lembrei agora, quando eu era pequeno, eu pensava muito nisso. Minha mãe falava tanto na volta de Cristo e nunca esqueci. Não se esqueça não, viu bem? Jesus vai voltar. Pode ser hoje.
pode ser também daqui a 100 anos, pode ser que seja daqui a 1000 anos. Nós não sabemos. E o Sproul, ele disse algo que eu me identifiquei muito, que é mais ou menos assim, né? Ele disse com muita humildade que para ele não faz diferença, tanto faz, pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos. Eu achei isso muito bom, porque para nós, seja pela morte, seja pela vinda de Cristo, nós vamos nos encontrar com o Senhor brevemente. Brevemente. E se nós estivermos mortos, né, encontraremos com o Senhor imediatamente, não no corpo, né, mas estaremos lá junto do povo de Deus, na Assembleia Celestial, como fala lá em Hebreus. E quando o Senhor voltar, nós seremos ressuscitados. Não vai parecer que passou 1000 anos, que passou 2000 anos mortos, que os mortos estavam lá aguardando. Não haverá diferença para quem morreu, para quem está vivo. Seremos reunidos num só povo, o tempo não será tão importante. Se uns ficaram mortos 2000 anos, 5000 anos, como os do Antigo Testamento, né? 4, 5000 anos, ou se foi um dia depois da sua morte, Jesus voltou, não vai fazer diferença, todos serão reunidos. A diferença é que os vivos serão transformados, receberão um novo corpo ali sem passar pela morte. Eu de certa forma, eu queria até participar desse evento, né, extraordinário final, arrebatamento, juízo, não passar pela morte, até que era bom. Mas talvez os temores, as tribulações daquela época não sejam fáceis, não. Então, Deus está no controle, Deus sabe quem vai ser essa geração última. Irmãos, muitas pessoas já erraram quando marcaram a data da volta de Cristo. Vocês já viram isso? Quanta vergonha para a igreja, né? Pastores igrejas, denominações marcaram a data da volta de Cristo. E foi uma vergonha, foi um engano. Até hoje os historiadores falam, como quem diz assim, está vendo que não é verdade? Eles marcaram, eles erraram. Porque tolo é o pastor, é a igreja que marca. Nem Pedro marcou um dia. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor espera para que os eleitos se completem, digamos assim, se arrependam. É interessante que até Lutero, que foi um grande homem de Deus, usado, né, para um reavivamento, para a reforma, nesse ponto Lutero errou, porque ele achava que Jesus viria na época dele. Lutero passou tanta luta, enfrentou tanta dificuldade, a igreja estava tão mal na época de Lutero, né, na época da Idade Média, que ele achou que Jesus ia voltar naquela época, século XVI mais ou menos. Então, nesse aspecto, Lutero errou, mostrando que ele é humano, só quem sabe é Deus. Também Jonathan Edwards, um grande homem de Deus, servo de Deus, acho que século XIX, errou também. Ele achava que na época dele o Senhor voltaria. Não voltou. Então, por isso que a gente não pode dizer, vai ser agora, tenho certeza que vai ser agora. Porque ninguém sabe o dia nem a hora. O certo é que ele vem. O certo é que, se ele não vier na nossa geração, pela morte, nós nos encontraremos com o Senhor. Por isso que devemos estar... Como nós seremos achados no dia da vinda do Senhor? Ele virá como um ladrão, ou seja, de surpresa. Paulo fala isso, Pedro fala isso. É um dia que ninguém espera, seja o dia da morte, seja o dia da vinda de Cristo. Por isso que como é que Cristo vai nos achar? Como é que a morte vai nos achar? Fiéis a Deus? Então, Pedro termina essa epístola falando disso. Como nós seremos encontrados pelo Senhor quando Ele vier? O verso 10 a 13,
fala que ele virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Meu Deus! Esse versículo é difícil de entender, como Pedro diz, né? Você diz, meu Deus, como vai ser aquele dia? O dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, na hora, na geração que menos se espera. Algumas pessoas achavam que por causa do Estado de Israel, né, alguns anos atrás, acho que 1945 foi? 49, então, né, a nação de Israel foi organizada, então achavam que seria nessa geração que o Senhor voltaria. Mas vai ser como ladrão, ninguém espera, ninguém sabe o dia certo. E ele diz aqui, o dia do Senhor, eu fico imaginando como vai ser esse dia e o que realmente Pedro quis dizer com isso. Será que Pedro estava dizendo que essa terra vai ser totalmente destruída pelo fogo? Não era, parece que não era isso. Ele diz que vai ter um grande estrondo, estrepitoso estrondo, no qual os céus passarão. Veja que é um dia diferente. A Bíblia fala em outras partes que os céus, esses céus se enrolarão como pergaminho. Nós devemos entender que nessa linguagem escatológica muitas coisas são simbólicas, outras são literais. Por isso que é um assunto difícil. Será que Deus vai destruir toda essa terra? Provavelmente não. Ele vai destruir o pecado, ele vai manifestar a sua justiça. Algumas coisas serão destruídas, mas parece, e eu creio nessa teologia, que novos céus e nova terra, elas serão organizadas a partir dessa. Não é que vai destruir totalmente essa. Lá em Romanos diz que a terra geme, os animais gemem, a criação geme, esperando o dia da redenção. Então, parece que é isso que Pedro está falando, né? Que o Senhor causará realmente ali um juízo, Ele trará ali a disciplina, haverá sinais nos céus e na terra, mas nós temos que entender que o Senhor, Ele fará novos céus e nova terra. Essa semana, Juliana, nossa sobrinha, que nós criamos, ela estava perguntando, né? Pai, e esse céu? Ela olhava assim pela janela de casa e fazia, como é esse céu? Depois desse céu tem alguma coisa, querendo entender o universo, né? E ali eu achei interessante, ela com 10 anos querendo saber sobre o céu. E ali eu tentei explicar para ela, não é, que há o céu, a presença de Deus, onde Deus está, onde Cristo está assentado à destra de Deus, onde nós estamos em Cristo pela fé. Há esse céu, universo, há esse céu, atmosfera aqui, a biosfera, das nuvens, digamos assim, das nuvens para baixo, ou um pouco mais para cima. Então é difícil, né, para uma criança e até mesmo para nós. Paulo fala do terceiro céu, como a revelação que ele teve do paraíso, das coisas de Deus. Então, por isso que é um estudo que não é fácil a gente entender todas essas questões, mas aqui diz que no qual, naquele dia, os céus passarão com estrepidoso estrondo, os elementos se desfarão, abrasados. Que elementos são esses, né? Alguns estudiosos acreditam que seriam as estrelas. Imagina, as estrelas se desfazendo. A gente não consegue imaginar isso. Os elementos, será que Deus vai desfazer ou recriar? Nós acreditamos que Ele vai recriar e o universo que foi afetado pelo pecado, ele
será livre das consequências do pecado e será um universo perfeito, uma criação perfeita, não mais sofrida por causa do pecado do homem. Então os elementos se desfarão abrasados. Também a terra, não é? Não só os elementos, mas a terra também, as obras que nela existem serão atingidas. Não fala destruída, fala atingidas. A terra também padecerá, sofrerá naquele dia. Alguns comentaristas falando sobre os elementos se desfarão abrasados, alguns entendem como se fosse dizendo assim: serão descobertos diante do juízo de Deus. Aquela ideia como se ninguém poderá se esconder no último dia de Deus. Tudo será descoberto. O universo talvez traga a ideia dos pecados dos homens. Tudo será descoberto. Nada que está encoberto ficará encoberto para sempre. Nem mesmo na criação. Toda a criação se dobrará diante de Deus. A terra também, as obras que nela existem serão atingidas. A gente vê que em outras partes da Bíblia fala, né, que a lua, os sinais da volta de Cristo, a lua será como sangue. Talvez seja uma simbologia, talvez seja essa explosão final, não sabemos bem. Não quer dizer que vai ser a lua manchada de sangue de fato, né? Talvez uma simbologia da luta, da agonia, daquele momento difícil, momento final. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, inclusive o nosso corpo será, através da morte, o nosso corpo humano ele é desfeito, né? Mas ele vai ser refeito. Aquilo que é humano será revestido do eterno. Mas seremos nós mesmos, de forma recriada, de forma eterna. Seremos nós mesmos, não é outra pessoa, não, mas o nosso corpo ressuscitará. Aquele corpo que vai fraco para a sepultura, que vai doente, que vai frágil, ressuscitará em glória. E parece que a sequência é essa: o universo, a criação sofrerá processos semelhantes, será recriado, aperfeiçoado. Parece ser essa ideia. Todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, ele diz aqui, verso 12 ainda: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. É algo muito forte, nós não sabemos. Se a gente olhar para a Gênesis, né, como tudo foi criado, Deus falou, haja luz e houve luz. A gente não sabe detalhes da criação, como tudo foi organizado, mas foi, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Nesse dia, o Senhor vai fazer algo que a gente não sabe os detalhes, mas está aqui algumas pistas, né? O Senhor desfará algumas coisas, recriará outras e será novos céus e nova terra. E ele começa a dizer aqui: espere esse dia com um santo procedimento e piedade, esperando com santidade, com piedade. Então, essa é a forma que nós devemos esperar a volta de Cristo, todos os dias, com santidade, com piedade, buscando, como se Ele viesse hoje, temendo, amando, desejando, evangelizando, colocando nossa vida totalmente nas mãos de Deus, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não sejamos encontrados infiéis no grande dia do Senhor. Lembra das 10 virgens? 5 foram encontradas lá dormindo, sem azeite,
O noivo veio e elas não foram. Então, cuidado, nós devemos ter uma vida santa, piedosa, para que nós possamos ser encontrados fiéis naquele dia. Vou dar mais fiz uma resumida aqui desses 3 versículos e agora eu vou tocar novamente em outros pontos aqui dentro dos mesmos versículos, ou até mesmo dar uma repetida rapidamente. Deixa eu ver aqui. Como já disse, será um dia como ladrão, quando menos esperamos. Dia do Senhor, dia de intervenção divina e juízo divinos. O que nós devemos fazer? Permanecer vigilantes e estarmos preparados. Só lembrando, devemos ter cuidado com as falsas predições sobre aquele grande dia. Cuidado para não ser enganado com os falsos profetas. O juízo de Deus naquele grande dia. Talvez haja uma referência de Pedro aí, não se sabe, a Jerusalém, ao juízo de Deus ali em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Talvez aqui ele mencionou algo sobre isso. Cuidado. Ok, vamos seguir agora para o verso 14. Dia do Senhor. Verso 14 agora. Verso 14. Deixa eu ver aqui. Diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Então, Pedro está dizendo, por essa razão, pela seriedade, pela certeza da vinda de Cristo, cuidado com os falsos mestres. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz. Então, nós não podemos esquecer dessa promessa. A volta de Cristo é a nossa maior esperança. É a nossa maior esperança, é a nossa maior alegria. Nós não podemos esquecer. É a doutrina que nos consola na hora do sofrimento. É a doutrina que nos dá certeza de que qualquer injustiça que nós sofremos aqui nessa terra, Deus está vendo e um dia Ele fará justiça perfeita. É a certeza que o reino de Deus está vindo. E nós devemos esperar essas coisas, empenhados, para que sejamos achados em paz. Se você soubesse que Jesus ia voltar hoje, o que era que você ia fazer para ser encontrado em paz? Empenhai-vos. Eu fico imaginando, se você soubesse que hoje Jesus ia voltar hoje, ou então se eu ia morrer hoje, o que era que eu ia fazer? A ideia que parece que Pedro traz aqui, que alguns teólogos ensinam, é que você deve viver uma vida tão santa, tão piedosa, que você continua vivendo normalmente, como você já faz todos os dias. Não é aquela agonia, hoje é o dia, eu vou me santificar, hoje eu vou evangelizar, se eu vou morrer hoje, eu vou passar o dia no campo missionário, se eu vou morrer hoje, eu vou dizer para minha esposa que a amo meus filhos, amo a igreja. Não é essa agonia, não. Significa, viva tão perto de Deus, viva tão piedosamente, que se você sabe que você vai morrer hoje, se você sabe que Cristo vai
voltar hoje, continue vivendo tranquilamente, em paz. Não se aveste não, como se diz. Continue vivendo, amando, esperando a volta dele. Evangelizando como você faz todo dia, buscando uma vida santa como você faz todo dia. Porque senão a gente tem aquela ideia, né, de que eu tenho que ser mais santo no último dia, eu vou fazer o que eu não fiz, eu não consagrei minha vida ao Senhor, agora eu vou consagrar. Não, já viva uma vida consagrada, já viva esperando, já viva esperando. A morte, a própria morte, não, ela vem às vezes de surpresa. Podemos estar vivos hoje, amanhã não está. Eu nunca esqueci, eu não conheci um tio meu, mas eu sei da história. Ele adoeceu e morreu no mesmo dia. Era jovem, adolescente. Até onde eu sei a história, ele teve uma dor de cabeça, talvez um aneurisma. Naquela época era diferente, né, os exames e tudo mais, e ele ali morreu no mesmo dia. Então a gente deve estar preparado para quando o Senhor nos chamar, seja pela morte, seja pela sua vinda, e viver tranquilamente, viver naturalmente, viver piedosamente, esperando com tranquilidade. Se você quer dizer à sua esposa que você a ama, diga todos os dias, viva fiel a ela, ame-a, invista a sua vida todos os dias, não é só no último dia da vida não. Outra coisa que eu nunca esqueço, foi um homem, até onde nós sabíamos, era um homem que traía a esposa, era um homem infiel, a esposa morreu, nós fomos no sepultamento. Quando chegamos lá, ele deu flores para ela, não foi, Simone? Disse tantas palavras bonitas ali, ela morta, e a gente só olhando, meu Deus, esse homem tão infiel, tão ruim, e agora está parecendo um santo, tá aqui, dando flores à esposa morta. Não adianta, ela não viu nada. Então, da mesma forma, quer ser um bom marido, seja todos os dias, né? Quando sua esposa morrer ou quando ela estiver doente, você vai ser um santo marido. Da mesma forma, a volta de Cristo, viva esperando todos os dias, não é só no último dia eu vou estar santificado. Não é bem assim. Verso 14, né? Por esta razão, todas elas mencionadas pelo apóstolo Pedro, pela razão de que o Senhor virá, é certa a sua vinda, o seu juízo futuro é certo, estão entesourados, o Senhor é longânimo, por essa razão, empenhe-vos. Ele não está demorando, está sendo longânimo, por esta razão. Eu gostei tanto disso, pastor Érico, eu passei a semana pensando na ilustração que você deu, foi ótima. O ônibus, né? Tá ali esperando todos os passageiros, marcado 2 horas da manhã, não sei se os irmãos ouviram. Eu digo, é desse jeito, como Deus é longânimo. Né? Vamos marcar 2 horas para a praia, 2 horas da manhã, aí chegam aqueles apressadinhos, e 1h30 já está esperando, 2 horas o ônibus não sai, e tem aqueles atrasados que o motorista é que espera, sei lá, né, dando uma chance para aqueles atrasados irem embora. Já tem aqueles que chegaram cedo, já estão revoltados, né? Já estão com vontade de desistir da viagem, mas Deus é longânimo, querendo, enquanto o ônibus não tiver com todos os passageiros, o Senhor não volta. Eu achei tão legal isso, Deus é longânimo. Isso foi tão bom para que eu seja longânimo com os meus filhos, para que eu seja longânimo com a igreja. A longanimidade de Deus é referencial para nós também. Então, por essas coisas, sejamos encontrados em paz. Não desista da viagem, né? Não desista. Esperando essas coisas. Há uma parte aí que fala, esperando essas coisas. Você espera a vinda de Cristo. Espere, não sem fazer nada. Não é aquela ideia, se é para esperar, então
eu não vou trabalhar, não vou mais me casar, né, Mateus Amaral? Jesus vai voltar, eu não vou me casar mais não, nem vou trabalhar, vou ficar só dentro de uma rede esperando ele voltar. Não, é uma espera ativa, é uma espera evangelizando, é uma espera se casando, é uma espera criando, casando e sendo fiel e criando os filhos para esperarem o Senhor. É como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamentos, ninguém vai parar a vida. Algumas pessoas interpretam errado. Se Jesus vai voltar, então não vou fazer mais nada, não vou estudar, não vou... Não é isso. É espere, vivendo para a glória de Deus. Espere se alegrando, espere evangelizando, espere orando. Empenhai-vos, empenhados em fazer o bem, em pregar o Evangelho. E o Senhor nos encontrará sem mácula, irrepreensíveis, sem mancha, sem pecados, não perfeitos, mas sem que nós estejamos dominados pelo pecado. Claro que a gente é pecador, mas nós não vivemos na prática do pecado. Que o Senhor não nos encontre na prática do pecado. Era como se ele dissesse também aqui, o Senhor é longânimo para com aqueles que ouviram os falsos ensinos, os falsos mestres, que foram enganados pelas doutrinas erradas. Deus está dando um tempo para eles se arrependerem. Aqueles que estavam tão perto da verdade, que ouviram os falsos mestres, Deus está querendo que eles voltem para casa, voltem antes que o Senhor Jesus venha. Achados por Ele em paz, sem mácula, sem mancha, sem pecados, nesse sentido de que sejamos dominados pelo pecado. Não. Se pecarmos, temos um advogado. Se pecarmos, o Senhor nos perdoa. Deus não despreza o arrependido. Mas Deus não quer que a gente viva na prática do pecado. É diferente. Meus irmãos, eu quero apenas citar aqui, sobre essa questão de esperando estas coisas, eu quero citar apenas alguns exemplos aqui. Por exemplo, os patriarcas e Jó, eles esperavam, eles tinham os olhos na eternidade. Jó, por exemplo, quando está num dos seus piores momentos ali, que ele se lamenta porque nasceu, porque eu não fui um aborto, ele está sem entender o que era que estava acontecendo, tanto sofrimento. Ele chega ao ponto de dizer assim, no capítulo 6, versos 8, 9 e 10, ele diz: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que Ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Então, nos momentos mais difíceis, Jó não estava entendendo bem o seu sofrimento, estava ali se defendendo das acusações de Elifaz, estava também desabafando diante de Deus, mas Jó não blasfemou contra Deus. Ele disse aqui que manteve a fé nas palavras do santo. E nesse texto, Jó diz que Deus me concedesse aquilo que anelo. Nós podemos ver que o único consolo que Jó queria era o intenso alívio da dor que a morte lhe traria. Ele afirma continuamente e com firmeza a sua fé no Senhor. Então, Jó não blasfemou contra Deus, ele manteve a fé. E além de manter a fé, ele nota-se, diz o comentarista, nessa passagem, que Jó acreditava em uma bem-aventurança vida no além. Então, mesmo no sofrimento, Jó sabia que a morte não era o fim,
que o seu sofrimento não era o fim, ele esperava a eternidade. Jó já tinha essa esperança. E a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Em Hebreus, capítulo 12, verso 22 até 25, mais ou menos, nós temos ali o relato, né, sobre nós, o povo de Deus. Também em Hebreus fala que os patriarcas, eles aguardavam uma pátria superior, uma cidade. Nós vemos que muitas vezes o céu, ele é mencionado na Bíblia como uma habitação de Deus e outras coisas mais, e também como uma cidade, como uma pátria. E o céu pode ser comparado nessa cidade, a Nova Jerusalém. Então os patriarcas já tinham essa visão. Eles procuravam uma pátria superior. O texto de Hebreus 12, 22... o texto de Hebreus 12, 22 fala sobre que nós, através de Cristo, nós temos chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos, a universal Assembleia. Então, esse texto nos mostra que pela fé, através de Cristo, nós já temos chegado às promessas de Deus, a Jerusalém celestial. Um dia, quando Ele voltar, nós provaremos plenamente. Também nos mostra que continuamos na peregrinação terrena, à semelhança dos patriarcas, ainda buscamos uma cidade permanente. Então, isso é importante, né? Esperarmos como os patriarcas esperaram, como peregrinos, como forasteiros. Eles buscavam não somente Canaã, não somente a terra prometida, mas uma cidade superior, a Jerusalém celestial. É assim também nós devemos viver, como peregrinos, como pessoas. Nós não estamos no nosso lar definitivo. Nós somos peregrinos, forasteiros. Esse mundo nos desagrada, o pecado desse mundo nos entristece. Aqui não é nosso lar definitivo. Eu gosto muito de lembrar disso, né? Muitas vezes eu olho para a nossa casa e eu fico vendo os móveis e eu acho tão bom, porque nossos móveis não são super luxuosos, não são novos. E eu acho bom. Se eu pudesse, eu botaria tudo novo, mas eu não posso, e eu acho até bom que não seja, porque me faz lembrar que ali não é meu lar eterno. Eu acho tão bom quando eu olho assim para as cadeiras. Quase tudo lá em casa tem uma história. Parece que é Deus mesmo que deixa para a gente aprender. Eu olho para o sofá e eu lembro, esse sofá foi de Ana Flora. Não foi, Simone? A gente ajeitou, a gente cobriu, está lá, já está se desgastando de novo, e eu digo, glória a Deus, para eu me lembrar que essa vida não é o fim, tudo aqui se desgasta, eu estou envelhecendo, os móveis estão envelhecendo, aqui não é minha pátria, eu sou forasteiro. Se eu pudesse, eu botava tudo novo, também não tem problema. Mas eu gosto que sejam daquele jeito mesmo. É um lembrete a nós. Eu olho para a geladeira, está lá, Simone de vez em quando diz, eu queria comprar uma geladeira nova. Vamos ver, né, Simone? Vamos ver. A geladeira foi Mag e Alex, os irmãos aqui da igreja que nos deram. Não é nova, mas tem sido uma bênção para nós. Nós poderíamos comprar uma nova, poderíamos, mas nós temos outras prioridades. Nós preferimos investir em missões e evangelização. Por quê? Porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Não é pecado comprar uma geladeira nova. Posso até comprar.
Aham. Eu olho para as cadeiras da mesa da cozinha, amarelas. Foi Coca que nos deu, nossa cunhada, que a gente nem queria, fez uma vaquinha com as irmãs, comprou a foice. Eu não precisa, Coca. Vamos comprar uma coisa mais simples. E ela deu a força, deu a força. E a gente não precisa, Coca. Será possível que vocês não deixam a gente dar uma coisa a vocês? E assim é quase tudo dentro de casa. As camas dos meninos foram minhas, do meu irmão, da minha irmã. Quando nós éramos pequenos, são as mesmas hoje. Eu acho ótimo. Cama antiga, de madeira, dura, uma madeira tão boa. A cama que eu durmo foi um primo meu que deu. O guarda-roupa foi a tia. Olha, quase tudo assim, irmãos. E a porta nova já está com cupim. Glória a Deus, essa é passageira. Eu acho tão bom que seja assim. É uma bênção porque me lembra, aqui não é sua casa definitiva, você é forasteiro, você é peregrino. Mas é isso, os patriarcas, eles buscavam uma cidade permanente. Eles saudando as promessas de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Verso 16 ainda de Hebreus 12, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, Deus não se envergonha de ser o nosso Deus, o Deus dos patriarcas. Será que Deus se envergonha de ser o nosso Deus? Será que o que é que Deus diz a nosso respeito? Será que nós fazemos como os patriarcas, buscando uma cidade superior? Aqui, meus irmãos, eu não estou falando, nem os patriarcas falaram, nem os apóstolos, nós não estamos sendo contra o material, a coisas boas dessa vida. Não. Se você pode, não tem problema. Compre o melhor, faça o melhor, viva para a glória de Deus. Agora, lembrando que você não é dono daquilo, é Deus. Seja um mordomo. Viva para a glória de Deus. Nós aqui não estamos falando que nós devemos ser... nós não somos defensores da pobreza, da miséria, nem... Não é que é mais santo aquele que tem menos. Não é isso, não. Apenas estamos mostrando que o nosso coração, o nosso tesouro maior é a salvação, é Deus. Até Simone fica velho. Não, até o novo fica velho. Né? Até o pastor Flávio fica velho, até o novo fica velho. A gente não pode ter o coração naquilo. Né? Mas é isso. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a por vir. Capítulo 13, verso 14 ainda de Hebreus. O céu, Apocalipse 21, fala sobre o céu, né? Nós começaremos a estudar Apocalipse e vamos estar falando sobre o céu, sobre as igrejas do Apocalipse, sobre as promessas do Apocalipse, o consolo. Se você não leu o Apocalipse, leia, não tenha medo. Existem muitas mensagens simbólicas ali também, mas muitas profecias já foram cumpridas, outras cumpridas naquela época do apóstolo João, outras já foram cumpridas na história da igreja, outras serão cumpridas no final de todas as coisas. Então Deus nos ajude a estudarmos aí Apocalipse. Deixa eu ver aqui se dá para continuar, senão a gente deixa para a próxima semana. Eu vou parar por aqui, irmãos. É melhor deixarmos. Eu esperava terminar hoje, mas é melhor pararmos aqui e termos mais uma aula domingo que vem. Então, a aula do domingo que vem, daremos continuidade do verso 15 em diante. Vamos dar uma paradinha aqui.
teremos mais uma aula em 2 Pedro. Vamos orar. Coloquemos nossas vidas diante de Deus. Vamos dizer a Ele: Senhor, que nós sejamos encontrados em paz. Ajuda-nos a apressar a Tua vinda, Senhor, sendo missionários, a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Ajuda-nos a ter uma vida de oração sincera e verdadeira. Ajuda-nos, queremos ser mais obedientes, mais fiéis. Queremos viver com intensidade de fé todos os dias da nossa vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo.